O trabalho da Prefeitura no enfrentamento ao novo coronavírus segue firme em Cuiabá. Além dos novos leitos de UTI e enfermaria, a vacinação avança com a descentralização no Centro de Eventos do Pantanal, na Assembleia Legislativa, na UFMT, no SESI Papa e no Sesc Balneário na região sul. E em breve, novos polos serão abertos na cidade. A esperança está chegando para os idosos em situação de vulnerabilidade com a ação Consultório na Rua e também nas comunidades rurais por meio do programa Amor. Mas ainda temos um grande desafio pela frente e a gente sabe o que fazer para vencer. Respeite as regras de prevenção. Se precisar sair de casa, use a máscara. E quando chegar sua vez, vacine-se. Eu já me vacinei, mas continuo usando a máscara. Vacina Cuiabá. Sua vida em primeiro lugar. Olá, boa tarde. Você que nos acompanha pelo RDTV. Hoje começamos mais uma live, dessa vez recebendo o deputado Valdir Barranco, que é presidente estadual do PT em Mato Grosso também. Deputado, seja muito bem-vindo ao RDTV. Nós ficamos muito lisonjeados em recebê-lo. A primeira vez que o senhor conversa aí com a imprensa depois de tanto tempo enfrentando a Covid. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Felipe. E eu gostaria de, ao cumprimentá-lo e a todos os que nos acompanham, recitar brevemente aqui um trecho da canção, da poesia do Lenine, que me ajudou e tem me ajudado a ter paciência. A canção Paciência, que diz que mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Essa canção, esse poema, foi me enviado pela minha esposa no segundo dia após a minha saída do tubo, né, da intubação. E eu sou muito aflito, sou muito ansioso e não tem como ser ansioso, você não pode sair andando, né, tá imobilizado. E me ajudou e tem me ajudado a entender porque os médicos, os especialistas, nesse momento, falam tanto para a gente. Calma, você tem que ter paciência. Então, paciência é a palavra que eu deixo a todos aqueles que passaram pela Covid, estão passando, estão em processo de reabilitação, porque, infelizmente, a gente perde muitas vidas são ceifadas, algumas precocemente, e muitas mães e pais deixam, nós já estamos chegando a 80 mil filhos e filhas, né, órfãos de pai e mãe pela Covid, mas muitos também sobrevivem e é preciso aprender a ter paciência para lidar com o pós-Covid, porque todo o processo de recuperação é muito lento, principalmente para quem é entubado, né? Então, sim, é a minha mensagem. Com certeza. O senhor foi reinfectado, né, deputado? O senhor teve um quadro totalmente diferente do que foi a primeira vez lá em novembro, se eu não me engano, né? Que o senhor teve o primeiro diagnóstico, né? Em novembro eu tive, Felipe, a infecção, fui infectado, mas tive apenas dores de cabeça, dores no corpo e diarreia. Uns 3 dias, assim, ruins. E depois, em fevereiro, foi já a variante P1, que é a variante surgida no Amazonas, né? Uhum. E essa foi a que me levou ao chão mesmo, muito rapidamente. É muito rápido, a gente não percebe. Eu estava vendo algumas entrevistas de pessoas também que passaram por isso, e é a mesma coisa, né? Que é muito rápido. Eu fui dirigindo para o hospital e com a minha esposa para me internar, e de repente cheguei lá
a minha saturação estava 94, 95, e de repente eu já não me lembro mais de nada. A última coisa que eu me lembro é que, passado aquele momento que havia um consenso da minha intubação, eu disse para o meu irmão, que também é médico: mano, avisa para a Rose, que é minha esposa, que eu vou lutar muito e que eu vou vencer. Então, essa é a última frase que eu me lembro. Depois disso, não me lembro. Só me lembro quando acordei, no dia 24 de março, e aí que eu fui, aos poucos, tendo noção da gravidade. Deputado, como foi esse momento em que o senhor recebeu a notícia de que precisaria, né, da intubação? Assim, devem passar muitas coisas pela cabeça, né? Medo, talvez. Qual foi seu sentimento? Eu estava muito consciente, né? Não tive, em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu fosse morrer. Eu sempre tive esse pensamento positivo e também sabia que os profissionais, os médicos, eles sabem o que é que tem que fazer. Então não adiantava, em momento algum eu disse: não, eu não quero ser entubado. Quando eles falaram que eu precisaria, eu aceitei. Só disse isso para o meu irmão, né? E também, assim, eu fui entubado no dia 20 de fevereiro, com 98 quilos, né? E acordei com 71 quilos. No dia 24, então, você acorda transformado, né? Mas não tive medo, não, da intubação. Agradeço muito, as orações foram muito. Depois, aos poucos, minha esposa foi me mostrando, né, nas redes sociais, quando ela ia me visitar, ela me mostrava as mensagens, as inúmeras mensagens do Mato Grosso e do Brasil, as pessoas em oração. Então, eu soube que foram essas orações, independente de crença, religião, e essa energia positiva que permitiu com que eu voltasse, com que Deus tomasse também essa decisão de me dar outra oportunidade e de dizer: não é só hora não, cara. Tem muita gente lá pedindo. Eu estou olhando aqui nas minhas redes sociais e estou vendo que é muita gente pedindo. Acho que você falta trabalhar um pouco mais, está devendo serviço para a sociedade. Então volta lá, cumpre sua missão, e outra hora eu te chamo de novo. Então, quero agradecer também essas orações e toda essa torcida. Deputado, foram 81 dias de internação, 52 dias entubado. Quais foram as sequelas, né, que o senhor teve desse período longo e qual está sendo a maior dificuldade hoje? Primeiro, Felipe, lembrar, falar para as pessoas que muita gente tem curiosidade, né? Eu tinha essa curiosidade. Como que é? O que uma pessoa passa? Ela fica entubada e ela não fica desacordada mesmo? Ela não passa nada pela cabeça dela? Então, passa. A gente vive uma luta cotidiana nesse período de bloqueadores musculares, de muitos medicamentos, né? Muitas drogas pesadas para te estabilizar. E é uma luta entre a vida e a morte mesmo. Eu tenho muitas lembranças ruins desse período, e que daria até um livro se eu fosse contar. E, inclusive, a pneumologista perguntou para mim, e aí eu achei interessante. Ela perguntou: o senhor está conseguindo superar bem o que o senhor viveu lá, ou o senhor vai precisar de psicólogo? Aí eu falei: por que a senhora está perguntando isso? Ela falou: porque muita gente, mesmo os que não são entubados, quando saem não consegue superar, aí precisa de ajuda. Eu falei: não, eu durante uns 2 dias fiquei procurando os meus torturadores ao meu redor, mas quando eu descobri que só tinham médicos, enfermeiras, profissionais que me tratavam bem, eu não via aqueles rostos, então eu concluí que era fantasia, que era mesmo parte das alucinações.
Então, é só dizer isso, que eu acho que é importante. Sequelas, mesmo a perca de peso, a imobilidade, é algo que eu não sabia da Covid. A gente, quando fica entubado, você acorda, não mexe nenhum dedo, nenhum. Aí, para a gente que é da política, que é acostumado a conversar bastante, eu sou professor e sou política, duas áreas se conversam bastante, né? Que vive em meio a tanta gente conhecida. De repente você acorda traqueostomizado, com traqueostomia, aí você não pode falar, aí você não pode andar, caminhar, não pode comer, não pode tomar água, né? Então tudo é uma tortura, mas a paciência vai fazendo você vencer dia a dia. Os primeiros dias também não dormia, né? Porque era muito medicamento que eu tinha tomado e continuava tomando, e aí era dia e noite acordado, e isso torna os dias infinitos, assim. Então, também foi uma tortura. Depois de alguns dias acordado, eu comecei, em função também da falta de sono, a ter visões, né? Aí, sonhos, tentava dormir, não conseguia também, tinha pesadelos. E depois tudo isso foi passando, a gente acha que não vai passar, né? Foi voltando ao normal. Uma semana antes de receber alta, eu comecei a fazer fisioterapia. É muito difícil levantar da cama a primeira vez, sentar-se à beira da cama, sentar-se à poltrona que fica ao lado. Assim, uma tortura. E depois os primeiros passos, e vim para casa ainda com muita dificuldade, mas em casa é um outro ambiente, rodeado pela família. A alimentação de hospital, aquela papinha lá, não recupera a gente, não. Aí em casa tem sustância, tenho tido acompanhamento da fisioterapeuta, né, que está vindo aqui, a Grace, que é da Assembleia, tem mestrado na área, uma excelente fisioterapeuta, da fonoaudióloga também, por conta da voz, as expressões, que é a Michele, e tenho uma nutricionista que me preparou um cardápio para ir recuperando. Então, com isso, eu já ando bem, estou sem oxigênio hoje, até poucos dias eu não consegui, eu estou usando oxigênio praticamente só para dormir, porque se eu dormir sem ele, acaba a pressão subindo, né? Eu sou hipertenso também, e estou me alimentando normalmente, ganhei já 10 quilos, né? É lógico que a gente vai ganhando peso agora com atividade física, com a fisioterapeuta, então tem que cuidar para ganhar massa muscular e não massa de gordura, né? Mas é isso. E uma coisa que os médicos me ensinaram, porque e é importante compartilhar isso, porque é que a gente perde a massa muscular. Porque o cérebro ele faz uma leitura. Você está lá, você está entubado e ele precisa salvar os seus órgãos vitais, coração, pulmão, fígado, rins, e ele fala assim, olha, eu vou retirar de onde ele pode repor depois. Então, retira da massa muscular, porque se perder as funções vitais, não tem mais jeito de recuperar, e a massa você recupera. Com certeza, deputado. E como que foi o despertar, né? O senhor considera que nasceu de novo, né? E como foi para o senhor nascer, se considera, né? Como foi para o senhor nascer de novo num mundo em que houve uma mudança tão grande, né? Durante esse período que o senhor esteve entubado, como, por exemplo, a mudança de que Lula hoje é um nome elegível, né? Para 2022. E também a perda, né, do seu colega Silvio Fávero para a mesma doença que o senhor vinha enfrentando, né? Como foi esse despertar? Olha, é uma nova vida mesmo. Eu tenho 2 datas de aniversário no mês de março, porque eu faço aniversário dia 11, eu estava inconsciente no dia 11 de março, e recobrei a consciência no dia 24 de março. Então, são 2 datas importantes na minha vida. Parece que eu fiquei muito mais do que 52 dias entubado, porque logo que eu acordei, 2 dias depois, um dos médicos chegou em mim
e falou: deputado, não sei se o senhor, se alguém já lhe falou, mas nesse período que o senhor estava entubado, a segunda turma do STF julgou o processo da parcialidade do Sérgio Moro, da Lava Jato, e considerou o Sérgio Moro parcial, tornou nulo os processos que ele havia condenado o Lula e devolveu a elegibilidade ao presidente Lula. Então, foi uma notícia boa para mim, já nesse segundo dia. Também depois, fiquei sabendo que o meu Palmeiras tinha disputado as 2 partidas com o Grêmio, com todo respeito aos gremistas aí, e que tinha ganhado e tinha sido campeão da Copa do Brasil. Depois, a minha esposa não quis me falar sobre o Silvio, porque em que pese nós tivéssemos diferenças partidárias, mas o Silvio era uma pessoa muito, muito gente boa, era muito meu amigo, inclusive quando ele foi atacado pelo cachorro lá em Lucas, eu fui um dos, ou se não, o único deputado, né, que por estar passando por Lucas, parei lá, fui lá na casa dele para visitá-lo à época, e ele também nunca se esqueceu disso. E aí a minha esposa não me contou, depois a deputada Janaína mandou um vídeo para minha esposa e relatou isso. E também, nesse período, a Assembleia Legislativa teve uma reviravolta, né, porque foi decidido judicialmente que não poderia haver a recondução dos cargos, e nesse período houve uma nova eleição e o Max se tornou presidente da Assembleia Legislativa. Eu botei ele primeiro secretário, né? Então, assim, muita coisa aconteceu. E aí, depois, eu tenho o meu gerente do Banco do Brasil há muitos anos, e, de repente, eu precisei verificar uma situação com ele, da minha conta, liguei no banco, pedi para falar com ele, aí disseram, ele não trabalha mais aqui. Aí eu falei, mas meu Deus, será que foi muito mais tempo, né, para ter acontecido tudo isso? E também um outro fato é que quando eu perdi a consciência, nós estávamos com 1.200 mortes por dia pela Covid. Quando eu recobrei, nós estávamos em 4.000. Então, foi um susto para mim. Porque é uma expectativa de que as coisas fossem melhorando, né, deputado, com o tempo. E aproveito e já faço uma outra pergunta, né, para o senhor, como o senhor avalia a atuação do governo federal e do estado no combate à pandemia e na conquista de vacinas para o Brasil? Então, o governo federal tem falhado, né, no combate à Covid-19. É um governo que é negacionista, né? Para se ter uma ideia, um governo que ainda defende que a Terra é plana, a Terra, a humanidade já sabe que ela não é plana desde Nicolau Copérnico, que descobriu que a Terra não era plana, era redonda, né? E de lá para cá, essa é uma tese que praticamente tá encerrada já, né? Nós tivemos aí perseguições à época, mas depois há uma unanimidade nisso. Tanto é que nós temos as imagens de satélite, a gente utiliza hoje o GPS, que é uma ferramenta desenvolvida na Guerra do Golfo, né, e que todo mundo utiliza nos aplicativos de celular, e só é possível porque é redonda e o GPS fica girando ali, né? E então um governo desse também é negacionista do ponto de vista do vírus, do ponto de vista da Covid, de acreditar que a Covid realmente é tão impactante, é tão terrível assim como ela é, e nessa negação dele, ele não buscou os meios necessários para que nós não chegássemos aonde nós chegamos. A vacina, por exemplo, mais de 100 países assinaram contratos antecipados, contratos de risco, para garantir as doses de vacina, e ele não assinou, lá no mês de agosto do ano de 2020. Tivesse assinado, como o próprio presidente do Instituto Butantan já revelou, Dimas Covas, nós estaríamos hoje aí
com mais de 50% da população vacinada, que teria começado a vacinar ainda no mês de dezembro. Então, é um governo que não tem um projeto para o país, que tem no Ministério do Meio Ambiente um ministro que é contra o meio ambiente, que facilita a exploração ilegal das reservas, exploração ilegal e a comercialização ilegal de madeira, que tem facilitado o ataque aos povos indígenas, o ataque às reservas minerais que estão dentro das áreas de reservas indígenas. Então, sobre vários aspectos, é um governo muito ruim para o povo. Estamos vivendo uma política cambial que prejudica a população mais pobre, com o dólar a mais de R$ 5. Ninguém quer vender mais nada no Brasil. Quem vende soja está rindo à toa, quem vende trigo, milho, até arroz, estão vendendo para fora, e agora até ovos, né? As grandes granjas de ovos não querem mais vender no Brasil, estão exportando os ovos. Então, o ovo, que era uma coisa que quando ficava tudo difícil, tinha carestia, as pessoas partiam para comer ovo, já não está conseguindo mais, porque era R$ 7,00 uma dúzia de ovos, hoje está mais de R$ 14, R$ 15 uma dúzia de ovos, porque está sendo exportado. Ninguém quer vender aqui, se pode vender lá fora, sendo que que $1 compra R$ 5 nossos. Então, sobre todos esses aspectos, é um governo muito ruim. Aqui no Mato Grosso, o Mauro Mendes é um governo também muito focado em obras, né? Está tentando desenvolver um governo de obras de infraestrutura, mas não é um governo do social também, não é um governo da agricultura familiar. Tem aí distribuído máquinas que são de emendas parlamentares federais, mas não tem um programa que possa organizar a agricultura familiar em toda a sua cadeia produtiva. Também, na educação, nós temos visto que não segue, né, aquilo que deveria seguir. Muitos municípios aí poderiam ter retomado as aulas se ele tivesse seguido os protocolos que nós, inclusive, na comissão especial, apontamos no relatório de mais de 800 páginas, que foi produzido por especialistas, né? Então, no Estado também acho que não se difere muito. Na vacina, a diferença é que Mauro Mendes não é negacionista, ele acredita na ciência, tomou vacina, inclusive, né, ontem, mas também não tem se empenhado da maneira como deveria se empenhar para buscar um diferencial. Agora que os estados do Nordeste, que compõem o consórcio, conseguiram, depois de muito tentar, tiveram a primeira negativa da Anvisa, insistir, agora conseguiram autorização para a importação da Sputnik V, que é russa. Ele também tem dito que vai buscar a autorização da Anvisa, assim como outros estados estão dizendo, para incluir Mato Grosso. Espero que consiga e espero que tenhamos aí vacina para que, antes do fim do ano, toda a população possa ser vacinada. Porque quando virar o ano, Felipe, vai ter que começar a vacina de novo. A vacina contra a Covid, ela vai ter que ser permanente, pelo menos por alguns anos, até que nós consigamos fazer com que o vírus, ao encontrar resistência em todo o mundo, ele possa ir se fragilizando. Porque enquanto ele encontrar pessoas onde ele possa se reproduzir, ele vai continuar se reproduzindo. Então, a gente está preocupado em vacinar todo mundo agora, mas terminou, já tem que ter dose para recomeçar a vacina no próximo ano. Então, nessa seara política e nesse cenário de políticas públicas voltadas à área da saúde, o senhor acredita que o PT pode vir mais fortalecido aí para as eleições de 2022, tanto pelo Lula quanto aqui no Estado, de repente no governo? Como o senhor vê esse cenário? Olha, o PT sempre teve programas de governos bastante fortes, bastante trabalhados, bastante organizados, sempre teve. E não é à toa que, ao chegar à presidência da República em 2002, a partir de 2003, Lula começou a pôr em prática os programas de governo para cada uma das áreas,
E foi um governo que deu certo. Não adianta falar que não deu, essa ladainha de que o PT quebrou o Brasil, de que a corrupção não existia, só passou a existir. Isso é um fantoche que as pessoas, aos poucos, não querem mais saber. As pessoas querem saber de comida na mesa, de dinheiro suficiente para ter uma vida mais digna, de moradia, de educação, de saúde. É isso que as pessoas querem. E é isso que o governo Bolsonaro não está dando. Pelo contrário, está dando a morte para as pessoas. Está facilitando a vida dos mais ricos apenas. Os mais ricos são cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Nós voltamos para a vala da miséria, para a vala da fome. O Brasil estava já fora do mapa da fome desde 2009, voltou para o mapa da fome, e é muito, quase 40 milhões de miseráveis de novo. É muito ruim isso. E é isso que tem feito com que o presidente Lula tenha crescido nas pesquisas. Ele está com o dobro de intenções de voto do Bolsonaro e acredito que ele vai continuar crescendo. E à medida que as lideranças políticas também, que a gente sabe muito como é isso, né? Muitos vão ficar grudados no Bolsonaro, mas chegando na última hora vão se decidir, até porque não serão apenas os dois candidatos. Nós teremos candidatura, eu creio, do PSDB, não sei, o Centro, não sei se vai ter, o Centro não tem historicamente candidatos, né? Centrão, mas nós teremos outras candidaturas colocadas e o presidente Lula, eu creio que vai fazer uma campanha para que nós possamos vencer no primeiro turno ou ir para o segundo turno, e tenho ouvido e lido muito as declarações de lideranças importantes. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse no programa do Bial que, havendo um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ele não tem dúvida nenhuma, ele vota no Lula, porque o Lula respeita as instituições, sempre respeitou, que é um cara que ele considera muito inteligente. Quem vê a entrevista do Bial com o Fernando Henrique, está lá muito claro a sua fala, né? E ele disse também para outros veículos de comunicação. Ontem, o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, também disse que, havendo um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, não há dúvidas, ele vota no Lula. Então, eu vejo com bastante perspectiva a construção dessa candidatura e, obviamente, nos fortalece aqui também. Você tendo um candidato com chances reais de vencer, fortalece muito o partido nos estados. E no Brasil como um todo, aqui também em Mato Grosso, nós temos ganhado filiados, as filiações são online, né? Temos ganhado filiados, e no Brasil como um todo, com essa vontade que o Lula está muito animado, né, de disputar a eleição, e com esse crescimento dele, nós passamos já a ganhar lideranças, ganhar novas filiações, a crescer o número de filiados. Deputado, o prefeito de Castanheira foi o único eleito pelo PT em Mato Grosso, né, em 2020. Só que ele migrou ainda para o PSD, né? Isso demonstra uma fragilidade do PT aqui em Mato Grosso? Não. O prefeito de Castanheira não tinha histórico no Partido dos Trabalhadores. Não tinha. A ex-prefeita também não tinha, não era alguém assim militante do Partido dos Trabalhadores. Isso é preciso entender. O Partido dos Trabalhadores é rígido, é um partido que é rígido com a sua organização, com as reuniões, que são reuniões ordinárias, extraordinárias. A gente é um partido orgânico, como poucos, ou talvez só o PT seja. Hoje, por exemplo, nós teremos reunião da nossa tendência, né, que é a CNB. E as tendências têm suas reuniões. Fora isso, na segunda-feira, nós teremos reunião do Diretório Estadual. Nós estamos tendo reuniões, encontros regionais das 10 regiões, finalizamos o último agora essa semana. Inclusive, boa parte deles eu estava ainda em coma, induzido, né? Mas o companheiro Henrique Lopes, que é vice-presidente, ficou presidente nesse período,
e aconteceram os encontros, e depois, quando eu retomei, eu continuei. Então, para você estar no PT e desenvolver as tarefas no PT, você tem que gostar muito de política e da organização que o partido tem. Lá em Juína, por exemplo, nós temos um histórico de militância que é orgânica, né? Ságuas, Altir, enquanto estiveram prefeitos lá, são, inclusive hoje, continuam participando das nossas atividades. Castanheira sempre teve essa dificuldade, né? E a gente não estranhou muito a migração para outro partido. O senhor falou desse fortalecimento do Lula, né? E anima possivelmente o partido aí para um governo aqui do estado. Quais são os nomes que hoje poderiam concorrer ao governo do estado, deputado? Olha, o PT, essa é uma discussão que nós faremos no encontro de tática que deve acontecer, vai acontecer no ano que vem, né, antes do período de inscrição das candidaturas. Mas nós sempre tivemos bons nomes, né? O PT tem o nome do Lúdio, tem o nome da deputada federal Rosa Neide, o Lúdio, que é deputado estadual, faz um belíssimo mandato, né? E já foi candidato também à majoritária. Tem o nome da deputada Rosa Neide, que tem brilhado muito e trabalhado incansavelmente na Câmara dos Deputados. Temos o nome do próprio Ságuas Moraes, que não está hoje na política, mas na política não está hoje ocupando cargos políticos, mas continua militando no PT. Temos o nome do companheiro Carlos Abicalil, tem o meu nome também, né? Não posso negar, disputei inclusive a vaga ao Senado e obtivemos 117.934 votos, quase 118 mil votos, sem dinheiro, né, numa campanha muito modesta, quase toda ela feita de carro, né? Então, o PT tem a Edna Sampaio, a companheira Edna, que é vereadora aqui pela capital e tem se destacado na sua atuação. Então, o que o PT quer é uma proposta diferente para Mato Grosso. Não dá para a gente aceitar essa proposta que massacra os pequenos, os mais pobres, que massacra os trabalhadores, as trabalhadoras, os servidores e servidoras públicas, que retira deles direitos como a RGA, que retira deles direito como a contratação de professores interinos, que estão aí até hoje, isso massacra a educação também, até hoje sem contrato. Muitos deles estarão desestimulados para a hora que o governo precisar contratá-los. Então, nós queremos uma proposta diferente. Se tiver algum candidato de outro partido que apresente essa proposta, nós podemos discutir a possibilidade de uma aliança. Se não tiver, o Partido dos Trabalhadores vai ter candidatura. É importante destacar também que nós temos que ter o palanque para o presidente Lula. O presidente Lula vai andar por Mato Grosso. E nós precisamos ter esse palanque, esse partido que tenha uma proposta que nos agrade e também se comprometa com o Lula como nosso candidato, como candidato desse palanque, nós podemos estudar. Caso contrário, o PT vai sim ter candidatura a governo, a Senado, que é para apresentar essa proposta e para caminhar com Lula aqui no estado. Lula fez muito para o Mato Grosso, muito. A BR-158 não tinha asfalto, asfalto ia até Barra do Garças, um pouquinho mais para lá, né? E tem aquele trecho ainda da área indígena em discussão, mas chegou a Confresa, a Porto Alegre do Norte, a Vila Rica, tudo no governo do Lula. Não tinha energia, o governo do Lula levou energia. Nós tínhamos 3 campos do Instituto Federal, são 22, não tem nenhum construído por Bolsonaro, ele está destruindo os que tem, retirando recursos. A Universidade Federal também foi muito ampliada, com recursos para trabalhar, e teve a Sinop, que ganhou a Universidade Federal, nós tivemos Barra do Garças, Rondonópolis, já na época da presidenta Dilma. Então, assim, foi um governo
que fez muito em todas as áreas, não vamos nem falar em infraestrutura, que é muita coisa para a gente dizer, né? Fora o Bolsa Família, fora os programas de Minha Casa Minha Vida, que deu tanta oportunidade, fora a reforma agrária, que deu terra para as pessoas que não tinham. Então, Lula vai ser lembrado, tudo isso que ele fez aqui, e com certeza vai ter uma boa votação em Mato Grosso. Deputado, o senhor comentou que presidiu uma comissão especial, né, do retorno às atividades escolares, é correto? Perfeitamente. Como o senhor viu a inclusão das aulas presenciais como atividade essencial, né? Eu voto, aliás, e o governador retirou, né, um artigo que condicionava o retorno às aulas às vacinação, né, dos professores. Como o senhor viu essa situação? A educação, ela não pode ser tratada como um comércio, né? Não pode. Ela é uma política pública. E a comissão que nós presidimos, ela foi de iniciativa do presidente Eduardo Botelho, à época, e me nomeou como presidente, porque eu presidi a comissão permanente de educação à época. Nós fizemos um trabalho muito sério, com 12 reuniões, cada uma durando aí entre 4 e 5 horas, com a participação de 17 instituições, mais 2 comissões, a de saúde e a de educação da Assembleia Legislativa. Então, participaram aí Tribunal de Contas do Estado, a SEDUC, o SINTEP, a AMM, a Undime, a UNE, enfim, instituições as mais variadas tiveram a oportunidade de participar e ouvimos especialistas renomados aí de universidades, de Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal de Goiás, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que é especialista também no tema, e ao final nós produzimos um relatório e 5 propostas, 3 PLs e 2 projetos de resolução para ser as diretrizes do retorno às aulas com segurança. Infelizmente, o governo trabalhou com sua base, trabalhou na Assembleia para que esses projetos não caminhassem, né? E também o relatório que nós entregamos para a secretária Marioneide à época e depois para o Alain Porto, eles também não devem ter colocado num canto lá uma coisa que é valiosíssima, né? Valiosíssima. É a única Assembleia do Brasil, Assembleia Legislativa, que fez esse trabalho, que vai servir de referência. Quando nós tivemos a gripe espanhola, lá em 1918, não tinha nada para orientar. Então, muita coisa da gripe espanhola já serviu de orientação agora para a Covid, como, por exemplo, que tem que acreditar na ciência, porque lá na gripe espanhola também eles recomendavam comer fumo, tomar algumas ervas, extrato de quinino, e algo que depois se tornou famoso e brasileiríssima, que a gente usa até hoje, que é a caipirinha. A caipirinha foi desenvolvida em São Paulo, porque eles falavam, tem que tomar cachaça, mel e limão, que vai prevenir. Quem toma isso não vai se contaminar pela gripe espanhola. E não era nada disso, as pessoas morreram. E hoje ainda continua acontecendo isso. Então, na educação também não tinha nada para orientar, inclusive o presidente Rodrigues Alves morreu de gripe espanhola antes de tomar posse, né? O vice é que tomou posse. E depois foi suprimido esse ano, nesse ano de 1918, todos passaram de ano direto, porque eles não tinham outra alternativa. Agora não, agora a gente já tem experiências, tem todo esse estudo, tem tecnologia, tem cientistas, e esse trabalho ele foi muito importante, infelizmente não foi utilizado. A Covid tem atrapalhado muito esse projeto de tornar a educação como atividade essencial. Eu sou contra, porque, como disse no início, não é um comércio, mas ele tinha um artigo importante, que é dizendo, não, é atividade essencial, mas todos os profissionais da educação têm que estar assinados, têm que estar vacinados. Aí o governador vai e veta a única coisa de boa que tinha, e nós
estamos aí lutando agora para que seja pautado e derrube esse veto. Não tem como voltar às aulas será uma tragédia voltar às aulas sem a vacinação de todos, pelo menos dos profissionais da educação e depois dessa juventude, principalmente aí do ensino médio, né? É preciso ter isso em mente. Não tem outra solução para nós retomarmos as aulas, retomarmos a economia, retomarmos a cultura para a juventude. É uma juventude. Minha filha estava me dizendo outro dia, pai, ela tem 15 anos. Esses últimos 2 anos da minha vida, é como se não existisse, né? Imagina o jovem aí de 18, 20 anos, que não pode frequentar uma boate, que ele não pode frequentar outro meio de cultura, porque não pode ter aglomeração. Então, até isso a solução é a vacina. A missa, os cultos evangélicos, tudo só vai ser restabelecido com vacina no braço. É vacina no braço e comida no prato. Deputado, o senhor é autor do projeto Escola Sem Censura, né? E, em contrapartida, o deputado Gilberto Catani apresentou o Escola Sem Partido. Supondo que o senhor esteja tentando instaurar aí uma ditadura esquerdista, né? Uma ideologia de gênero, enfim. O senhor está pronto para esse embate na Assembleia? Estou pronto. Nós não temos nenhum espaço mais adequado para que nós possamos fazer o amplo debate, para que se possa adquirir o conhecimento do que na educação, quer seja na educação básica, quer seja na universidade. Sempre foi assim. E nós não estamos no período pré-iluminismo ou no período da Idade Média. Nós estamos já muito além desse período em que tudo era obscuro, em que tudo era proibido, em que as pessoas eram queimadas na fogueira, em que os livros eram queimados na fogueira. Nós estamos num período de liberdade, de democracia. Vivemos num país democrático de direito que consta na Constituição, não é só na conversa, está na Constituição desde 1988. Então, como que agora nós vamos falar que é proibido na escola abordar os mais diferentes temas, né? Daqui a pouco vão dizer que o professor que leciona ciências não vai poder mais ensinar o corpo humano, né? Já pensou? Não vai poder mais ensinar o corpo humano porque isso também é proibido. A questão de gênero, eu acho que é algo que foi conquistado pela comunidade LGBTQI+, ao longo de muita luta deles também. A questão das mulheres, né? As mulheres, quanta conquista, né? Eu via lá no hospital onde eu estava, a maioria, 70% ou mais, eram mulheres as profissionais, médicas, enfermeiras. Então, as mulheres estão avançando muito, se nós considerarmos que até 1932 a mulher não podia votar. E em 32, com o Código de Getúlio Vargas, até 1965, com o novo código, ela podia votar desde que o marido assinasse uma autorização para ela votar. Se o marido não assinasse a autorização, se ela dissesse, eu não vou votar no seu candidato, ele falava, então você não vai votar. Né? Então, a partir de 65, 50 anos, que as mulheres realmente passaram a poder votar, e aí veio a ditadura, em 64 já teve a ditadura militar, então passou mais 20 anos, ou seja, há 30 e poucos anos que as mulheres votam no Brasil. Então, tudo isso tem que discutir, é na escola que se ensina. Eu acho interessante porque esse pessoal, eles falam que não pode se falar de política, mas defende aquela educação moral e cívica lá da ditadura, que tinha lá atrás, que pregavam a política da ditadura. A questão do gênero também acabam se confundindo muito na hora de fazer essa defesa. Então, nós defendemos a educação ampla e democrática. E é por isso que não pode ter censura
na educação, e é isso que nós defendemos. Deputado, a gente vai encaminhando para o final, mas antes a gente recebeu uma pergunta que a gente até o senhor compartilhou no seu Instagram também, é uma caixinha de perguntas, né? E a gente recebeu uma da Caroline Paulino, e ela perguntou sobre a opinião do senhor em relação ao projeto Lactantes pela Vacina Mato Grosso. O que o senhor acha desse movimento e como o senhor vê a vacinação das lactantes, gestantes e puérperas, né, aqui no estado? Eu já recebi e, inclusive, respondi que eu apoio, porque tanto as gestantes, né, que nós tivemos problema, mas com uma vacina, é importante que no pré-natal o médico possa recomendar a vacina ideal. Nós já temos casos no mundo em que, ao tomar a vacina, o bebê depois nasceu já com imunidade. Então, é importante não só para a mãe, como para o bebê. E no caso das lactantes, é algo muito importante também, porque, veja bem, se a mulher estiver amamentando, e a amamentação é algo sagrado, divino, é algo que também, ao amamentar, torna a criança com mais imunidade, e é algo que não é rápido, né? No mínimo 6 meses, e ela não puder tomar a vacina nesse período, vai correr um grande risco de contaminação dessa mulher. E, por outro lado, também, porque ela passa, com a vacinação, a ter uma vida mais normal. Então, é por isso que eu defendo que as gestantes e as lactantes, elas possam ser grupo de prioridade na vacinação. Tá certo, deputado. A gente já está um pouquinho adiantado aí no tempo da nossa entrevista, mas deu para perceber que de fôlego o senhor está muito bem. O senhor quer responder, quer dizer mais alguma coisa que eu não tenha perguntado? Não, Felipe, acho que você foi muito bom, foi completo aí. Opa, a gente passeou por diversos assuntos, né, deputado? Verdade. Bom bate-bola. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Agradecemos o RD, a gente acompanhou aí a sua recuperação, todo esse processo que o senhor passou e ficamos muito lisonjeados que o senhor aceitou conversar com a gente aí quase em primeira mão, né? O primeiro site que o senhor conversa aqui numa live, né? Eu quero agradecer, Felipe, você, agradecer ao RD News como um todo, agradecer todos os meus colegas deputados, né? Estiveram em corrente de oração, de torcida, quando eu recuperei meu celular, porque minha mulher confiscou meu celular, né? Para que eu pudesse me recuperar, porque senão era muita coisa. Eu vi o quanto eles enviaram mensagens, muitos queriam me visitar lá na UTI, mas não podia entrar, né? E agradecer principalmente o deputado Max, o Botelho, a Janaína e o doutor João. O doutor João foi quem me monitorou. Barranco, como que você está? Aí depois me ligou para dizer, Barranco, o doutor Carretone, eu quero agradecer ao doutor Carretone também, que cuidou de mim e da minha família. O doutor Carretone falou que você e sua esposa têm que correr para o hospital, porque saiu o resultado da tomografia, o pulmão de vocês está mal, né? Minha esposa, rapidamente, 6 dias de internação, ela ficou bem. Meus filhos também contraíram, mas são novos e responderam bem, né? Então, agradecer a Janaína, o Max e o Botelho, que eu estava já inconsciente, já estava entubado, então não sei nada que aconteceu, mas depois que me contaram que eles pediram autorização, né, para me tirar daqui, porque eu não iria resistir, e depois que eu acordei também, me ligaram várias vezes, ligava para minha esposa, ela passava o telefone. Dr. João, porque me monitorou, e o Dr. Carretone, que é uma pessoa espetacular, além do Qualivida, que é lá da Assembleia Legislativa, que tem excelentes profissionais, a Grace, que é a fisioterapeuta, a Michele, que é a nutricionista, a fonoaudióloga. Então, agradecer a todos. E é o Mato Grosso inteiro que oraram por mim, isso foi fundamental para a gente voltar e continuar essa missão de lutar pelos que mais precisam. Forte abraço,
Fica com Deus, tá? Obrigado, deputado. Por falar nesse carinho, assim, eu quero fazer um registro nominal aqui das pessoas que participaram da live. A Nádia Evangelista, a Ana Paula Moraes, o João José de Matos, o Fernando Limberger, o Mauro Campos, que mandaram aí mensagens de carinho para o senhor aí na live. João José de Matos é o doutor João, deputado, viu? Eu só recebi aqui, nem observei. Beleza. Obrigado, Muito Felipe. obrigado, Um abraço. deputado. Valeu, um abraço. Até Valeu. mais.